Bora simbora, turma. Segunda-feira extraordinária para todos nós, começando mais uma edição aqui do nosso Minuto Geográfico. Trazer para vocês algumas temáticas que são importantes não só para a semana, mas para esse restante do mês de agosto e para os próximos meses aqui que a gente vai ter pela frente. Primeiro ponto é que hoje começa a Convenção Democrata em Chicago, que vai muito possivelmente validar o nome de Kamala Harris como candidata a presidente pelo partido. Não há um outro cenário. Os democratas, inclusive, estão bem empolgados porque nas últimas pesquisas Kamala Harris aparece na frente por 3 institutos com uma margem de 3 a 4 pontos. Só que eu quero lembrar para vocês que existe o peso de cada estado, o peso dos delegados. E propriamente um ponto que eu também chamei a atenção aqui é que o voto nos Estados Unidos ele não é obrigatório, bem diferente do contexto que a gente tem aqui no Brasil. Só para dar um exemplo a vocês, em 2016 Hillary Clinton tinha uma vantagem nas pesquisas em relação a Trump. A gente sabe que o cenário era outro, o cenário era diferente, mas ela acabou perdendo o processo eleitoral. Por isso que uma eleição que era para ser, digamos assim, previsível, se Biden estivesse no cenário enfraquecido e os democratas com pouco engajamento, Trump já poderia ser considerado aí o futuro presidente, voltaria aí à Casa Branca. Mas, por enquanto, cenário em aberto, a eleição vai acontecer em novembro. Ela tem conseguido bater recordes de arrecadação, 310 milhões, 1,7 bi de reais, isso é dinheiro demais. Em 2 semanas, isso aí é mais que o dobro do que foi doado na campanha de Donald Trump no mesmo período. Eu estava falando com o pessoal do grupo fechado, grupo do WhatsApp, que eu coloco minhas análises diariamente. É interessante que as notícias envelhecem rapidamente. Então, há quanto tempo que as pessoas não falam mais sobre aquele tiro que quase vitimou o 45º e talvez futuro 47º presidente dos Estados Unidos. Poucas pessoas falam sobre essa temática. Então, é como se tivesse surgido uma nova agenda, essa agenda envolvendo aí a candidatura da Kamala Harris, e é por isso que as eleições nos Estados Unidos seguem em aberto. Dando a notícia a vocês sobre a Venezuela. A Venezuela hoje, ela já gerou para o mundo quase 8 milhões de refugiados, quase 8 milhões de refugiados. Os principais países que receberam os refugiados, ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil não é o número 1. Número 1 você tem a Colômbia. A Colômbia recebeu quase 3 milhões de venezuelanos, porta com porta ali. É uma facilidade em termos de fronteira. A Colômbia, o Peru, o Brasil recebeu quase 600 mil venezuelanos. Só que o que chama atenção é o seguinte: o líder opositor, o Edmundo González, ele não aparece em público, ele não dá uma declaração desde o dia 30 de julho. E hoje nós estamos aqui no dia 19 de agosto. Esse sumiço dele abre margem para algumas situações. Maduro, ele continua dizendo que é vitorioso. O Brasil mudou um pouco o discurso. O Brasil, que tinha dito que não tinha nada de extraordinário nas eleições e que tudo tinha acontecido na normalidade, parece que a pressão pública internacional surtiu algum tipo de efeito e o Brasil assinou uma carta junto com Colômbia e México pedindo uma espécie de segundo turno, pedindo um novo processo eleitoral. O Brasil mudou completamente, se mostra enfraquecimento. Economia líder da América Latina, um país que é referência na região, e no primeiro momento aquele posicionamento do governo federal foi vergonhoso. Vergonha, inclusive, para quem faz parte ali daquele contexto e criticando a fala do presidente Lula, dado aquele momento muito mal assessorado por Celso Amorim, que foi fazer um passeio e não acompanhou o processo eleitoral como deveria, deixando de fora, inclusive, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores e representante Itamaraty, e não o conselheiro pessoal do presidente. O Brasil não precisa disso nesse dado contexto. Mas, enfim, a posição parece que houve uma melhora nesse sentido. O Brasil agora pede um segundo turno. A Venezuela já respondeu dizendo que não tem sentido. O Comitê Nacional Eleitoral já reconheceu o resultado. Aí Maduro disse agora
pela manhã que há indícios de que o líder opositor está querendo fugir, que ele está querendo seguir uma rota de fuga, porque ele não logrou êxito na sua tentativa de golpe. Aí saiu uma pesquisa agora mostrando que 5 milhões, já tem 8 milhões que saíram. Tem 5 milhões de venezuelanos com a possibilidade forte de sair da Venezuela se Maduro continuar como presidente até 2031, se ele não for derrubado, se não houver uma nova eleição. Teremos então um grande fluxo aqui para a América Latina, porque se a gente analisar, dos 7,7 milhões de venezuelanos, 8 milhões de venezuelanos que saíram já da Venezuela, você tem 85% na América Latina e no Caribe. Então imagine vocês, mais 5 milhões emigrando, você vai ter uma rota aí significativa. Isso é algo também que a gente tem que chamar a atenção. Sobre a invasão da Ucrânia na Rússia, região de Kursk, que foi palco, lembrem, 1943, a Batalha dos Blindados, após Stalingrado, a Batalha dos Tanques, quando o Exército Vermelho de Stalin derrotou o nazismo naquela região. Kursk hoje é uma cidade e aquele perímetro de fronteira dominado pela Ucrânia, e Zelensky disse, olha, a gente vai ficar por lá, porque a gente quer criar uma zona tampão para diminuir os ataques da Rússia à Ucrânia, e conseguiram lá derrubar 2 pontes que a Rússia usava para levar reforço militar para as tropas que estão na Ucrânia. Derrubaram as 2 pontes, a Rússia perdeu essa conexão terrestre, e a ideia dele é atrapalhar a incursão russa a ganhar tempo. A gente sabe que a Ucrânia não tem chance com a Rússia, é uma potência nuclear com o maior arsenal de ogivas nucleares do mundo, mas a ideia é ganhar tempo e engajar o Ocidente para que a ajuda não seque, para que a ajuda não pare de chegar à Ucrânia. Basicamente esse é o contexto, ele deu essa declaração agora. Eu tenho recebido, eu faço parte de alguns grupos aqui ucranianos e russos também. Todo dia eles colocam vídeos e imagens, algumas impublicáveis inclusive, nessas batalhas em Kursk e nas cidades vizinhas. Soldados russos se rendendo, ucranianos também que foram mortos, porque há batalhas e afins. Então, mais uma vez eu digo, para quem achava que essa guerra ia acabar rapidamente, não, ela não vai acabar. Ela vai se prolongar ainda por um tempo significativo, como a gente já vinha dizendo aqui anteriormente. Tranquilo? Tem 2 pautas aqui que eu vou tratar, para não ficar muito longo o vídeo no grupo fechado. Eu vou colocar agora, quem quiser pesquisar por conta própria também vale a pena, a política demográfica da Hungria, com Viktor Orbán, impressionante. O cara é um paizão lá dentro para quem quer ter filho. A Hungria está destinando 5% do PIB, 5% do PIB para estímulo para as mulheres terem mais filhos. E se você tem 4 filhos, mulheres com 4º filho não pagam imposto de renda. Estão tentando... o Viktor Orbán foi pro tudo ou nada. Ele quer estimular a natalidade porque ele é anti-imigração. Ele é contra a presença estrangeira. Ele diz que acredita na família tradicional formada por húngaros, pela população local, e que ele é contra a presença estrangeira. Então, empréstimo, carro, casas, vale tudo, cortar tributos, tudo, para que as pessoas tenham mais filhos por lá na Hungria, mas isso serve para a população local. Então, hoje a Hungria é o país que tem a política demográfica mais generosa do mundo. Ele, em 2022, deu uma declaração que foi assim... Na internet não falavam de outra coisa. Ele disse assim, o Viktor Orbán, não queremos nos tornar povos de raça mista. Foi o primeiro-ministro. E o cara é popular na Hungria, tá? Popular na máxima. Natalidade para ele é uma pedra angular. Angular é uma base do governo dele. E aí eu vou colocar no grupo, eu já falei basicamente aqui, e trazer uns comentários. 5% do PIB é o dobro do que a Hungria gasta com defesa, com um contexto militar, e é isso, tá bom? Beleza, turma?
Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom dia, pessoal. Dia extraordinário pra gente. A Ucrânia vai acabar se rendendo. Vai depender do apoio dos Estados Unidos e da União Europeia. Enquanto houver dinheiro chegando, a Ucrânia não se rende. Se o dinheiro começar a secar, a Ucrânia vai ter que buscar uma alternativa de fazer um acordo aí com a Rússia. Só incentivo fiscal não é suficiente. Ô Joyce, verdade. Verdade, porque eu estava vendo os dados aqui, eles estão com 1,5 filhos por casal na média, fazendo tudo isso. É porque eles focaram muito na classe média. Eles não focaram na população mais pobre, que em tese seria a que necessitaria desses benefícios maiores. Israel e Irã, Vinícius. Stand-by total. Hamas diz que qualquer acordo de trégua está muito distante. Muito distante. Qualquer acordo de trégua. O Hamas não participou dessa rodada em Doha para negociar um cessar-fogo. Então permanece estado de guerra total. É isso. Dúvidas? Firme. Vou deixar salvo aqui no YouTube, no Instagram. Qualquer coisa, vocês avisem e a gente segue à disposição. Fechado? É impossível exterminar 100% o Hamas. O Hamas se tornou um sentimento entre parte da população palestina. Transformou-se numa ideia. Impossível. O Hamas não busca acordos. Perfeito. O Hamas não quer paz, quer guerra. Valeu? Beijo. Simbora, simbora. Fui.